Agora nós vamos decolar um pouquinho mais. A gente já colocou a máscara em nós, né? Agora vamos continuar. Nós vamos decolar um pouco mais. Eu conheci a pastora Helena Tanuri, eu tive o privilégio, se quiserem, podem se sentar. Eu tive o privilégio de estar com ela durante 10 dias seguidos. Eu e o Gabs, na mesma viagem, né, Gabs? Presente de Deus. E ela é tudo aquilo que vocês veem, tudo aquilo que vocês escutam, mas ela é um ser humano incrível, uma mulher de Deus, um ser humano humilde. Gente, é humilde. Cada áudio que eu troquei com ela durante todo esse processo, eu falo assim, meu Deus, né? Tem gente que se acha o rei da cocada, e ela não, uma humildade. Ela fez de tudo para estar presencialmente conosco, mas não pôde. Mas ela prontamente também nos avisou que não poderia, nós divulgamos nas redes sociais, nós mandamos e-mail para todo mundo, mas ela preparou a palavra. Então, por isso que eu falei para vocês, apertam o cinto. Eu assisti a palavra. Eu segurava no meu sofá e falava, Senhor do céu, da terra. Vocês sabem que o testemunho dela é forte, né? Ela tem 4 filhos, os 4 foram admoestados no caminho do Senhor, e a primogênita dela, a Clarinha, que é uma pessoa maravilhosa, não está nos caminhos do Senhor. Então, ela fala com propriedade de algumas coisas, e que ninguém está isento de passar, nem a Helena, nem eu, nem você. E nós, quando temos o problema, a gente não pode também ficar só lamentando o problema, a gente tem que correr atrás da solução, não é verdade? E, infelizmente, se você veio aqui por causa da pessoa física da Helena, é idolatria, né? É idolatria pura. Mas ela preparou a palavra. Então, receba, mesmo que ela não esteja aqui fisicamente, receba de todo o coração. Amém? Olá, papais, mamães, educadores. Eu sou Helena Tanuri, sou casada com o João Lúcio há 33 anos. Desde 1990 estamos casados. Somos pais de 4 filhos. A Clara, com 29 anos, o Miguel, com 26, o Arthur, com 24 anos, e a nossa caçula, Sofia, com 21 anos. O Miguel já é casado com a Thaís, há 4 anos, e o Arthur já é casado com a Ruth, no seu 1º ano de casados. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa iniciativa desse congresso das Mães Intercessoras, para que a gente possa conversar um pouco sobre a educação e os desafios com os nossos filhos, crianças e adolescentes em tempos tão desafiadores e perturbadores que são esses que nós estamos vivendo. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está em 1 Samuel, capítulo 30, e nós vamos ler a partir do verso 1 e vamos até o verso 19. Eu vou usar a linguagem, a nova versão transformadora, a NVT. Pode ser um pouquinho diferente da Bíblia que vocês estão usando aí, mas é a mesma bendita Palavra de Deus, numa tradução bem acessível. Eu gostaria que vocês ficassem bem atentos, apesar de ser um texto mais longo, que vocês ficassem bem atentos ao conteúdo dessa palavra. Amém? A partir do verso 1, então, o texto de 1 Samuel 30 diz assim: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclague, viram que os amalequitas haviam invadido Neguebe e atacado Ziclague. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais, e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As 2 esposas de Davi, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar:
traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns deles. 200 dos homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. E Davi continuou a perseguição com 400 homens. No caminho, encontraram um rapaz egípcio num campo e o levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber. Também lhe deram um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passas, pois fazia 3 dias e 3 noites que não comia nem bebia nada. Em pouco tempo, recuperou as forças. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde veio? Sou egípcio, escravo de um amalequita, respondeu ele. Meu senhor me abandonou 3 dias atrás porque fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque aos queretitas no Neguebe, ao território de Judá e à terra de Calebe, e tínhamos queimado Ziclag. Você pode me levar até esse bando de saqueadores? Perguntou Davi. O rapaz respondeu: se o senhor jurar por Deus que não me matará, nem me entregará ao meu senhor, eu o levarei até eles. O rapaz o levou até os amalequitas. Estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de bens que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante toda a noite e todo o dia seguinte, até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas 2 esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer coisa que havia sido tomada. Davi trouxe de volta tudo. Aleluia. Essa é a palavra bendita de Deus. E ela nos aponta um episódio um pouco dramático na vida de Davi e seus valentes. Eu quero só localizar vocês na história. Davi estava fugindo nesse período ainda da fúria de Saul, e ele tinha recebido dos filisteus a terra de Ziclag, para que ali ele habitasse com seus valentes e suas respectivas famílias. Ele habitou ali durante o período de 1 ano e 4 meses, enquanto prestava serviço aos filisteus, né? E ele estava indo para uma batalha contra o seu próprio povo, contra o povo de Israel, a favor dos reis filisteus. E aí os reis filisteus desconfiaram de Davi, falaram: no meio da batalha ele vai se voltar contra nós. Então dispensa Davi e seus soldados, a gente não quer eles no meio da guerra. E foi inclusive nessa batalha que Saul foi morto, né? Então Davi estava também sendo liberado pelo próprio Deus de participar desse tipo de batalha. E aí, quando ele chega em casa, quando ele chega na sua cidade, eles tiveram um trajeto ali, por isso que a parte dos soldados estavam muito cansados, eles tiveram um trajeto até chegar a Ziclag. E aí, quando ele chegou ali, toda a cidade estava queimada, e todos os seus parentes, suas mulheres, seus filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Por que eles sabiam que não estavam mortos? Porque não tinha ninguém ali. Tinha apenas o que restou do despojo que eles levaram e tudo incendiado. E o que isso nos fala? Bom, gente, nós estamos vivendo num tempo tão difícil, e o tema desse congresso, né, é uma pergunta: e agora? O que eu faço? É uma pergunta: o que eu faço? E agora? Diante dessas circunstâncias que estão se apresentando, diante dos desafios que eu estou vivendo com os meus filhos, diante dos desafios que eu estou vivendo dentro do meu lar, dentro do meu casamento, e agora o que eu faço? É tão interessante a gente querer respostas mágicas, né? Querer coisas instantâneas para questões que, às vezes, a gente levou uma vida inteira negligenciando ou construindo de uma maneira equivocada.
Então, por exemplo, quando você encontra uma mancha numa parede, não adianta você limpar aquela parede, emassar aquela parede e pintar novamente aquela parede. Você precisa de voltar, descobrir o que causou o dano naquela parede. Sanar o que causou o dano, um vazamento, alguma coisa assim, um mofo, sanar o problema e aí, então, consertar. Porque se você tenta apenas resolver o que está dando errado aqui do lado de fora e não ver o que está gerando o dano, daqui a pouco a parede vai estar manchada de novo. Não é isso? Então, essa mensagem eu quero trazer vocês a reflexão do que nós, como pais, mães, educadores, nós temos falhado e nós precisamos de corrigir antes de tomar uma decisão de reparar. Primeiro, a gente tem que sanar o problema que gera outros problemas, para então a gente buscar soluções para consequência, vamos dizer assim. Não adianta, numa árvore doente, você querer tratar só os frutos. Você precisa, às vezes, de tratar as raízes, descobrir qual que é aquela praga, colocar um remédio adequado. Em casos mais extremos, você vai ter que arrancar aquela árvore, selecionar as raízes e transplantar aquela árvore para uma outra terra. Então, é essa proposta que eu quero fazer para vocês agora, para que a gente encontre uma solução e para que a gente, para encontrarmos soluções, para que a gente entenda onde falhamos e onde precisamos sanar as faltas que já estão estabelecidas. A negligência, a apatia, o que a gente pode fazer efetivamente para buscar de volta o que nos foi tirado, o que nos foi roubado, a paz que foi levada do nosso lar. Amém? Então, a gente acha que esses sequestradores, vamos chamar os amalequitas de sequestradores. Foi isso que eles fizeram. Eles chegaram na cidade de Ziclag, tomaram todas as crianças e as esposas, as mulheres, os idosos também, como despojo, levaram como prisioneiros de batalha para vender, para servir. A gente não sabe, o texto não é claro, mas levaram como prisioneiros e saquearam os bens que haviam ali. E hoje nós lidamos também com tantos sequestradores dos nossos lares. São os amalequitas dos dias modernos, vamos dizer assim. Vale lembrar, gente, que quando esses homens chegaram ali, diante daquele cenário pavoroso, a primeira coisa que o texto nos diz é que quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. Será que vocês podem imaginar esse cenário? Estes homens que acompanhavam Davi eram homens muito valentes. Eram soldados de batalha, não eram homens frouxos, não eram homens molengas, não eram homens emocionaloides, eram homens fortes, guerreiros determinados. E quando a gente lê alguns relatos sobre os valentes de Davi, a gente fica perplexa, sabendo que um deles, por exemplo, a espada se apegou à mão numa batalha. Você já pensou isso? Ele matou diversos inimigos filisteus, amalequitas. E eles eram assim, um homem matava diversos. Então, eles eram realmente muito ofensivos no seu fronte de batalha. Eles não eram homens emocionais. Mas, diante do quadro, quando eles constataram e entenderam o que estava acontecendo, eles choraram em alta voz. E Davi buscou se fortalecer no Senhor. Olha como a gente aprende com esse texto. Diante da constatação do que havia acontecido, eles choraram e lamentaram. Será que nós temos chorado e lamentado pelas situações que têm afligido nossa família, nossos filhos, nossa descendência? Ou será que nós estamos acomodados, acostumados, ou pior ainda, sem saber o que está acontecendo de fato, inconscientes, distraídos, pensando que todo mal que está acontecendo não é tão mal assim? Eu quero alertar você, pai, mãe, educador, nessa hora. Será que é um momento
da gente parar e prantear por aquilo que tem afligido essa geração, por aquilo que está destruindo os nossos lares, por aquilo que está quebrando alianças, corrompendo alianças, por aquilo que está sendo negligenciado. Será que esse é o momento? Eu oro ao Senhor para que, em nome de Jesus, Ele dê sensibilidade a vocês nessa hora. Sensibilidade para que os olhos de vocês sejam abertos, para vocês entenderem o rigor da batalha onde nós estamos inseridos. Amém? Muito bem. Eles choraram e prantearam, e o texto diz que em alta voz, até não aguentar mais. Vocês já viram um homem chorando em alta voz? Normalmente é uma característica feminina, de extrema dor, as mulheres emitirem sons. Né? Quando a dor é muito grande, você vai ver uma mulher emitindo esse som de lamento, mas é muito raro você escutar isso de um homem. Normalmente, quando os homens emitem um som na hora do choro, é porque a dor é tão grande que eles não estão conseguindo suportar. E foi essa dor que tomou, certamente, os homens de Davi. Naquele momento, com certeza, eles sentiram a dor do luto. É como se eles nunca mais fossem recuperar. O primeiro impacto é, perdemos. Eles foram levados de nós. Talvez a sensação de luto, de morte, de separação para sempre, tomou aqueles homens e eles prantearam em alta voz. E nós precisamos de voltar a chorar diante de Deus por aquilo que temos perdido, até que o nosso pranto seja ouvido pelo próprio Deus e Ele venha em nosso socorro. Em seguida, Davi também lamenta, mas ele busca se fortalecer em Deus, porque não adianta a gente ficar lamentando. Não adianta só chorar. A gente tem que chorar aos pés da pessoa certa, aos pés de quem resolve, que é aos pés do próprio Deus. E foi isso que Davi foi fazer. Ele pediu que viesse o sacerdote Abiatar e trouxesse o colete sacerdotal, que era uma ferramenta de consulta de Deus. Se eles queriam uma resposta de Deus, sim ou não, eles usavam as pedras que estavam ali naquele colete. E foi isso que aconteceu. E a resposta de Deus foi sim, vão atrás, persigam, vão atrás. Eles saíram, gente, sem saber para onde que iam. Entenda esse contexto. Eles já encontraram tudo destruído, mas não sabiam para que rumo tomou os amalequitas. Nem sabiam que eram os amalequitas. Eles podiam até suspeitar, mas eles só souberam quando encontraram com esse escravo egípcio no meio do caminho. Olha como é que Deus trabalha, né? Deus fez Davi ir na direção certa, encontrar aquele que apontaria o destino dos seus inimigos para que eles fossem destruídos. Talvez eu, nesse dia, seja como esse egípcio na vida de vocês. Talvez eu esteja aqui só para sinalizar o caminho, onde estão os seus inimigos, para que vocês os alcance, os persiga, os alcance e os destrua em nome de Jesus. É esse o meu papel aqui. Eu estou no meio do caminho, entre a sua dor e o seu adversário, para te apontar o caminho de onde estão os sequestradores, para que você fique sabendo apenas? Não, para que você persiga-os, lute contra eles, vença em nome de Jesus. Amém? E aí, aqui nesse texto, a gente fica sabendo que os sequestradores são os amalequitas. E eu quero trazer para vocês alguns amalequitas dos nossos dias. Primeiro, são sequestradores financeiros. Gastos excessivos ou desnecessários, falta de prevenção e planejamento financeiro. Helena, mas o que isso tem a ver com os nossos filhos se perdendo, com os nossos filhos sendo tragados pelas drogas, por falsas ideologias, por ideias esquisitas, demoníacas? O que isso tem a ver? Gente, isso tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quantas vezes nós, como pais, não queremos que os nossos filhos se frustrem? Não é verdade? A gente fica com medo de frustrar os nossos filhos. A gente até diz, como um dia eu disse também, eu quero dar para os meus filhos, Senhor, tudo o que eu não tive. Até que o próprio Deus me disse assim, por quê? Tudo que você não teve, fez quem você é.
Nós não somos feitos apenas das dádivas, dos presentes, dos períodos de facilidade, das coisas boas que nos acontecem. Nós também somos forjados na falta, na luta, na dor, na necessidade. E a criança, desde tenra idade, ela precisa de experimentar certos níveis de frustração. Elas são naturais na vida de qualquer criança. Vai chegar um momento que elas vão ouvir, não pode. Agora não é a hora de acessar tela. Agora não é a hora de assistir esse desenho. Agora não é a hora de comprar esse brinquedo. Mas o que acontece? A gente começa a buscar saciar as faltas dos nossos filhos e não deixar absolutamente nada faltar. E eu não estou falando de necessidades, não, gente. Eu estou falando de coisas que os nossos filhos não precisam, mas nós, movidos pela ganância ou pelo desejo de comparação e competição, às vezes com os nossos pares, nossos colegas, a gente quer dar para o nosso filho o presente que o outro filho tem. A gente quer levar os nossos filhos de férias para a Disney, como a nossa amiga leva os filhos dela para a Disney. E a gente entra numa rodinha do hamster, onde a gente começa a gastar desnecessariamente e a gente precisa de começar a trabalhar mais para manter esse novo estilo de vida. E para a gente trabalhar mais, a gente tem que ficar mais tempo fora de casa e isso produz traumas e faltas, na verdade, que o dinheiro não pode repor. Quantas vezes marido e mulher precisam sair os dois fora para trabalhar, para suprir um estilo de vida que é desnecessário? Ele é nutrido apenas para promover a competição e a comparação com os nossos pares, com os nossos amigos, com pessoas que têm filhos na mesma faixa etária. A gente também quer contar vantagem. O meu filho tem esse tênis de marca. O meu filho estuda em tal escola elitizada. É para ele ter uma melhor educação? Na maioria das vezes, quando a gente vai sondar a realidade do nosso coração, não é não, gente. É para a gente contar vantagem. Aí uma coisa vai puxando a outra. Por quê? Se você tem gastos excessivos e desnecessários, se falta prevenção e planejamento financeiro, o que você vai precisar? A gente vai passar para o próximo sequestrador, o sequestrador do tempo. O que ele faz? Ele nos leva a trabalho excessivo, procrastinação, ativismo, uso excessivo da tecnologia. Esses são os sequestradores do nosso tempo. Então, se você tem gastos excessivos e desnecessários, você precisa de trabalhar mais para manter esse estilo de vida. E aí você se ausenta mais. E aí os dois, pai e mãe, saem para trabalhar e os filhos são terceirizados. O seu adolescente é terceirizado para a tecnologia, para os jogos. Joga aí, meu filho, eu vou dar para ele um computador de última geração, que aí ele fica lá julgando e não sente a minha falta, não me enche a paciência. Eu vou dar para ele um celular top, agora, desses recentes. Ele só tem 12 anos. Ele não precisa de um celular dessa marca, ele não precisa desse celular, mas você coloca, porque você trabalha tanto, você tem que compensar de alguma forma. Trabalho excessivo, que nos torna ausentes. E quando estamos ausentes, não percebemos o inimigo que está cerceando dentro da nossa própria casa. Porque os nossos filhos não ficarão órfãos. Se nós não nos apresentarmos como pai e mãe presentes e participativos, outro pai e outra mãe se apresentarão. A droga, a tecnologia, o excesso de tecnologia, as más companhias, as más conversações, funcionários que cuidam dos nossos filhos, mas são abusivos. Deus tenha misericórdia de nós. Até os nossos pais, gente, nossos pais, os avós, eles são avós. Eles não são responsáveis pela educação dos nossos filhos, mas quantos de nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos para os nossos pais? Eles já cumpriram a tarefa deles, já estão cansados, já estão exaustos, não têm mais a mesma cabeça, a mesma paciência. Então, certamente, eles não funcionam como educadores primordiais. Eles funcionam muito bem como participantes nesse processo, como aqueles que vão trazer uma relação tão saudável com os nossos filhos, mas quando eles são massacrados pela obrigação do dia a dia, eles não dão conta.
Quem pega no pé de filho e filha, quem fica de olho, fiscalizando o que eles estão assistindo, o que eles estão conversando, com quem eles estão nas redes, isso é pai e mãe que faz. Não é responsabilidade nem da escola, nem da igreja, nem dos avós. É responsabilidade de pai e de mãe. O sequestrador do tempo tem feito grandes estragos nos nossos lares. Também temos os sequestradores da saúde emocional e física. Estresse elevado, alimentação ruim, ausência de atividade física, cansaço físico e sobrecarga emocional, que pode gerar conflito familiar, falta de intimidade emocional ou intimidade emocional com a pessoa errada. É isso que acontece. Vocês percebem que uma coisa vai puxando a outra? Primeiro, o sequestrador financeiro gera uma demanda irreal. Na verdade, você não precisa disso tudo, mas você acredita que você precisa disso tudo. Aí vem o sequestrador do tempo. Você trabalha, você procrastina, porque às vezes quando você chega em casa exausto, é aquele tempo de você ter um tempo de qualidade com seus filhos, você não quer. Você não tem mais energia para isso. Então você fala assim, não, vai lá para sua mãe. Aí a mãe fala, não, vai lá para o seu pai. E o menino acaba onde? No celular. Ou no joguinho. Porque papai e mamãe não quer conversar, não quer olhar no olho. E daqui a pouco, eles também não estão fazendo questão nenhuma. Eles arrumam alguma coisa mais legal para fazer. Vocês percebem? Uma coisa está puxando a outra. Os sequestradores da saúde emocional e física. Porque aí você gasta além do que você pode, começa a ter problemas nas finanças, você trabalha mais do que você dá conta, você começa a procrastinar as coisas que realmente são necessárias, você entra num ativismo louco, você entra em atividade excessiva de tecnologia, inclusive pais e mães, não apenas os filhos nos jogos, mas os pais e mães que levam trabalho para casa, ou às vezes que querem aliviar a tensão através das redes sociais. E aí quando você pensa que não, você vai colocando para dentro tudo quanto é tipo de informação e está estressado, impaciente, intolerante, exausto, irritadiço. Percebem que um sequestrador tem conexão com o outro, um vai puxando o outro? E, finalmente, os sequestradores espirituais. Porque se você está trabalhando demais, cansado demais, estressado demais, você começa a ter reverberação na sua saúde. Você, emocionalmente, aí começam os conflitos dentro de casa. O marido com a esposa, os pais com os filhos com os pais. Começam os conflitos dentro de casa. Aí isso vai gerando um adoentamento emocional e isso se reflete no nosso espiritual. Aí eu não quero mais ler a Bíblia, não quero saber de oração. E eu começo apenas a ter uma prática religiosa. Eu tenho uma ausência espiritual. Eu vou na igreja com os meus filhos, coloco eles na salinha, não intentando, almejando que eles tenham uma experiência de novo nascimento, mas para me ver livre, para ter sossego, para assistir o culto e pagar a minha obrigação de assistir o culto. Eu vou lá, eu dizimo, eu participo na igreja uma vez por semana e saio com aquela sensação de, upa, que coisa boa, paguei a minha conta, bati o meu cartão aí com o Senhor e agora está tudo certo, vou seguir a minha vida, vou levar a minha vida. E aí você fica, daqui a pouco, totalmente enfraquecido no seu espírito. Crítico, incrédulo. Aí a igreja tem muito problema. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. A igreja só tem hipócrita. Aí vai para a igreja arrastando os pés. Ó vida, ó céus, ó azar. Que desânimo, que cansaço. O culto está demorando. Uma fraqueza espiritual, uma inanição, uma falta de vontade de ler a Bíblia, ausências de oração. Mas quando está tudo errado, a culpa é de Deus. A culpa é de Deus. Assim como os homens de Davi procuraram Davi, queriam apedrejá-lo, né? Porque a gente tem que culpar alguém, gente. Todo mundo estava ausente. Todo mundo estava lutando as batalhas de Davi e a cidade estava desprotegida. Todo mundo tinha a sua responsabilidade. Mas na hora que o resultado chegou, o fruto chegou, o problema chegou, vão caçar um para apedrejar. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Eu negligencio como pai e mãe, eu terceirizo para a igreja, eu terceirizo para a escola, eu quero que eles dêem conta daquilo que eu não quero dar conta, eu não assumo a minha responsabilidade. E quando eu tenho um adolescente rebelde dentro de casa, que eleva a voz para mim, que grita comigo, que me desrespeita, quando eu tenho crianças erotizadas dentro de casa, eu quero culpar alguém. Aí quem falhou foi a igreja, quem falhou foi a escola, e você não.
Vocês procuram alguém para apedrejar. Quando não procuram o próprio Deus. Deus, como é que o Senhor não me livrou? Eu estou na igreja todo domingo, por que isso está acontecendo comigo? A falta de conhecimento, o desinteresse em obedecer o que se acredita. É isso que acontece. E se o nosso relacionamento com Deus está quebrado, como beberemos da água da fonte daquele que pode nos saciar e nos orientar? Então eu quero dar uma pausa aqui e me dirigir a vocês. Como é que está a sua vida com Deus? Será que esses sequestradores estão saqueando a sua casa? Você está trabalhando demais? Você não tem tempo para relacionamento olho no olho? Quando estão ao redor da mesa, raramente o celular sempre está junto. O notebook está sempre aberto para papai e mamãe trazerem trabalho, inclusive, para casa. Os tempos de lazer com a família são escassos e superficiais, em movimentos que servem apenas para postar no Instagram. As conversas são escassas, o vínculo é raso. Talvez nesse momento você, como pai e mãe, esteja culpando a Deus pelo fruto que você está colhendo dentro da sua casa. E eu preciso que você seja honesto com você e faça uma reflexão sincera, para que onde você falhou, não falhe mais. Onde os sequestradores encontraram porta aberta, que a porta seja fechada. Que vocês, como marido, mulher, se sentem e acertem o que realmente é primordial. Será que primordial é ter férias na Disney e ter um filho drogado? Primordial é ter fotos lindas nas redes sociais, enquanto o relacionamento em casa não existe? Será que primordial é ter do bom e do melhor onde falta amor? São perguntas duras, mas eu as faço com todo o amor do meu coração, para que você não permaneça no lugar de erro e de cooperação com os amalequitas dos nossos dias. Muito bem. Quem sofre de situações extremas precisa de tomar atitudes extremas. E quais são essas atitudes extremas, Helena? E agora, o que eu faço? Muito bem. Identificando essas fontes, esses problemas, refletindo honestamente sobre isso, eu quero, no mesmo texto, apresentar para vocês as atitudes de Davi e o que nós podemos aprender com essas atitudes. No verso 4, a gente vê claramente que eles lamentaram e choraram. No verso 6, a gente vê, Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Eu quero dizer para vocês que Deus não é um personagem distante. Deus não é, como muitas pessoas acreditam, um Deus distante que tem coisas muito mais importantes para cuidar. Deus é Deus, gente. Deus não tem esse negócio de, não, isso é mais importante do que isso. Ele cobre tudo. Ele é onipotente. Ele pode tudo. Ele pode paralisar o céu, ele pode parar a lua, ele pode criar todas as coisas apenas com a palavra e ele pode ajustar o seu lar. Deus não é esse negócio, às vezes a gente toma Deus como se Deus fosse limitado como a gente. Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe de tudo, Ele é onipotente, Ele pode tudo, e Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, e Ele vê todas as coisas, e tem o conhecimento pleno de absolutamente tudo. Esse é Deus. Mas o Deus que nós customizamos na nossa mente é um Deus pequeno, apequenado pelo nosso próprio modelo. Não, gente, nós é que fomos feitos à imagem de Deus, uma imagem que foi distorcida e corrompida pelo pecado, mas Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode tudo, Ele é Deus. Ele não é um governador, um rei. Ele é Deus,
Os reis se dobram, os governadores se dobram e passam e são mortais. Deus é eterno. Ele não está preso no tempo e no espaço. Você entende isso? Você precisa de entender isso para você saber que Deus é a sua única chance e a sua única fonte que jamais seca. E a nossa falha está sempre em colocar a nossa esperança naquilo que não é Deus. Ou a gente constrói para a gente falsos deuses. Na política, na religião, nas artes, no entretenimento, a gente coloca outras coisas no lugar de Deus. Ah, eu quero saciar, eu quero ser alegre, vou comprar. Saquetel furado. Ah, eu vou confiar no governo. Saquetel furado. Ah, eu vou confiar apenas na medicina. Gente, até a medicina tem os seus limites. Embora a ciência tenha sido Deus dado capacidade de inteligência ao homem, a ciência não pode resolver tudo. Não é interessante a gente entender isso? Que por mais longe que o homem vá, ele pode ir até a lua. Mas Deus tem o universo na palma das suas mãos. Então vai na fonte certa. E foi exatamente isso que Davi fez. Ele foi buscar forças onde? No seu braço, na sua capacidade, no seu intelecto, na sua presteza e valentia para a guerra. Não valia de nada aquilo. Ele nem sabia quem eram os seus inimigos, ele não sabia por onde começar. Então ele foi buscar fortalecimento em Deus e foi buscar respostas em Deus. E eu quero te encorajar, começa por aí. A gente precisa buscar solução em Deus, não nos conformando com a situação. Ah, vida, tem jeito mais não. É isso aí mesmo que está. É meu filho que escolheu, é isso aí mesmo que está. Olha, o seu filho pode ter escolhido. Seu filho pode estar andando num caminho de morte, principalmente os filhos mais velhos, quando a gente perde um pouco dessa dependência deles com a gente. Mas eu estou falando aqui para pais primordialmente de crianças e adolescentes. Agora, mais do que nunca, vocês têm que ser firmes. E se apegar em Deus e buscar estratégias do alto e buscar uma obra do Espírito Santo no coração dos filhos de vocês. Deus não tem netos, seus filhos precisam nascer de novo. Ah, Helena, eles nasceram na igreja. Eles são de berço evangélico. Não tem berço evangélico, não, gente. Tem berço de madeira, de resina, entendeu? De palha. Não tem berço evangélico. Eles nasceram no lar evangélico, mas eles precisam de ter uma experiência de novo nascimento. Eles precisam conhecer o Deus que os pais dizem que conhecem. E isso é gerado em joelho e oração. E exemplo, e vida dentro de casa. Não adianta você ser santinho na igreja e em casa os seus filhos verem vocês brigando, se atacando, negligenciando. Seja crente em casa e seja exemplo para os seus filhos e busque em Deus. Não se conforme com a situação e busque em Deus essa solução. Reanime-se no Senhor. É isso que no verso 6 a gente vê que Davi fez. Ele buscou soluções no Senhor. E ele se reanimou. Ele buscou forças no Senhor. Então talvez você agora esteja exausto, cansado, jogando a toalha. Eu nunca imaginei viver isso com meu filho, Helena. Eu também não imaginei viver um tanto de coisa que eu vivi. Mas eu quero te dizer nessa hora, desespero não vai te ajudar. Desânimo não vai te ajudar. Jogar a toalha não vai te ajudar. Cruzar os braços não vai te ajudar. Então busque ânimo no Senhor. Conecte, estreite o seu relacionamento com Ele. Volte para Ele. Peça perdão pelas suas faltas, pelos seus erros, pelos seus limites, porque isso é inerente a qualquer pai e mãe. Nós não somos super-heróis. Nós somos apenas homens e mulheres tentando fazer o nosso melhor, mas às vezes mesmo tentando fazer o nosso melhor, a gente faz o nosso pior. Aí dá para a gente entender Paulo, né? O bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. Mas no Senhor nós podemos fazer como Davi, nos reanimar e buscar estratégias. No verso 8, ele busca instrução de Deus. É tão interessante isso. Ele manda, né? Vamos ler de novo lá o verso 8. Ele diz assim, Davi perguntou ao Senhor, ele pediu para o profeta, para o sacerdote Abiatar trazer, né, o colete sacerdotal, e ele pergunta para o Senhor, devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei alcançá-los? Hoje, que nós temos Jesus Cristo como mediador, como Davi não tinha. Nessa época que Davi ainda não tinha Jesus como mediador,
Ele falava diretamente com o Senhor e ali o colete sacerdotal tinha um método que eles usavam para consultar o Senhor. Hoje não precisa mais disso, hoje você tem Cristo como seu mediador e a garantia de que Deus te escuta e de que Deus te dirige pela pessoa do Espírito Santo. Que privilégio que nós temos. Nós temos privilégios que Moisés, Davi e tantos outros, Abraão, não tiveram. Nós temos esse livre acesso a Deus em Cristo Jesus e o poder do Espírito em nós para nos dar discernimento e direção. Não é lindo isso? Gente, deixa eu dizer para vocês, o Espírito Santo de Deus, ele não apenas nos sela para o dia da redenção, ele não apenas nos batiza com dons, ele não apenas é essa pessoa que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, mas ele nos ensina todas as coisas, como o próprio Jesus disse. Eu preciso de ir, porque se eu não for, ele não virá. E quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas. Repita comigo, todas. Todas as coisas. É isso que Deus quer fazer. Ele quer te ensinar a ensinar os seus filhos. Ele quer te ensinar a lidar com o seu cônjuge. Porque, gente, parte importante da segurança dos nossos filhos é a saúde do nosso casamento. Antes de cuidarmos dos nossos filhos, nós precisamos de cuidar do nosso casamento. Eles precisam de olhar para a mãe e para o pai e ver um casamento saudável, onde mulheres respeitam homens e homens protegem e não abusam mulheres. Isso é primordial. Um casamento segundo o coração de Deus para que a próxima geração... Por isso que casamento não é um modelo para satisfazer os ideais românticos de Hollywood. O casamento é uma instituição divina, porque através dela o nome de Deus deve ser glorificado e a próxima geração deve ser nutrida e preparada para também construírem famílias através de um casamento saudável. Então desista desse modelo hollywoodiano de casamento. Honre a sua aliança. Reconcilie-se com seu marido, reconcilie-se com sua esposa, para que os seus filhos tenham uma estrutura saudável e um modelo saudável de casamento, onde eles possam se fortalecer e se inspirar. Davi consultou o Senhor, e você também deve consultá-lo. O poder do Espírito de Deus vai te dirigir nas suas necessidades. Você crê? Em nome de Jesus, essa é uma promessa de Deus. Não despreze ajuda, conselho ou experiências e oportunidades. Isso é no verso 11. Vamos lá ver o que o verso 11 está contando para a gente? No caminho, encontraram um rapaz egípcio num campo e o levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber. Gente, esse egípcio, como eu disse aqui, né? Talvez hoje eu seja o egípcio. Deus levanta e age através de pessoas. Deus te responde no secreto do seu quarto. Deus te dá estratégias para você lidar com a sua situação. E na grande parte do tempo, Ele usa outras pessoas para te encorajarem, para te aconselharem. Nem que seja para dizer, não faça isso porque não deu certo. Não ande por esse caminho porque esse não é o caminho. E eu posso dizer para vocês com conhecimento de causa, né? Nós não convencemos os nossos filhos. Quem convence os nossos filhos é o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então nós precisamos de orar para que o Espírito Santo de Deus convença os nossos filhos e as nossas filhas. Nós precisamos dar exemplos para eles e gerar de joelhos um novo nascimento. Nós não podemos confiar apenas naquilo que é necessário ser feito. É necessário levar os filhos à igreja. É necessário envolver os filhos na igreja para que eles, desde pequenininhos, estejam envolvidos. O ambiente é grande cooperador no processo dos nossos filhos. Então, exponha os seus filhos a um ambiente de fé, exponha os seus filhos a um ambiente de verdade, exponha seus filhos aos ambientes de oração, exponha os seus filhos aos ambientes de milagres, exponha os seus filhos aos ambientes de louvor e adoração ao único Deus, exponha os seus filhos a esses ambientes, a essas realidades.
Porque isso, as questões às quais nós somos expostos têm grande influência na nossa vida. Não pense você que se você ficar assistindo coisas ruins o tempo todo, que isso não gera uma influência. Então, enquanto você tem essa oportunidade, controle os conteúdos que os seus filhos consomem. Segundo especialistas, as crianças de 0 a 5 anos não têm que ter nenhum acesso a telas. Escute esses conselhos. Às vezes, sabe, o psicólogo, o terapeuta cristão, o psiquiatra, os pesquisadores, os cientistas que já denunciam o dano cerebral nas crianças por causa da exposição precoce às telas de computador, de televisão. Eles estão sinalizando, mas quantas vezes nós não ouvimos? Porque dá muito menos trabalho você colocar um tablet na frente do seu filho do que você procurar uma brincadeira, um ensinamento através do lúdico. Envolver a criança, distrair a criança com coisas mais saudáveis que não serão danosas para o cérebro. É muito mais fácil você colocar um tablet na mão do seu bebezinho de 2 anos de idade enquanto você dirige em paz. Uma paz que vai custar caro lá na frente. Assim como o Senhor providenciou um egípcio no caminho de Davi para alertar a ele quanto aos seus inimigos e onde eles estavam. Escute. Porque não é de hoje que a gente está escutando que as crianças não devem ser expostas a telas. Que os adolescentes devem ter os seus celulares controlados pelos pais, o tempo de uso tecnológico controlados pelos pais. Mas para a gente fazer isso vai dar mais trabalho. E eu vou te dizer uma coisa. Tudo que vale a pena na vida dá trabalho. O que é fácil demais, a gente perde fácil demais. O que vem fácil, vai fácil. Essa facilidade que você está tendo hoje vai te custar caro lá fora. Mas lá na frente, vai te custar caro. Então busque criatividade de Deus. Faça brincadeiras com as crianças em casa. Leve esses meninos para a fazenda, leve esses meninos para a rua. Vão para o parque empinar pipa. Vão pôr o pé no chão. Dá trabalho, não é? Também deu trabalho para Davi e seus valentes reconquistarem tudo que perderam de volta. Eles pelejaram a noite toda e o dia inteiro. Você sabe o que é guerrear com uma arma na mão, com uma espada na mão, uma noite inteira e um dia inteiro, até o sol se pôr? Não foi fácil para Jesus também morrer na cruz. Então vamos parar de preguiça, de procrastinação, de empurrar com a barriga, decisões que nós temos que tomar hoje. Dê ouvido aos cientistas, dê ouvido aos conselhos médicos, dê ouvido aos profissionais sérios e cristãos que estão tentando defender a infância, proteger a infância e a adolescência. Dê ouvidos, em nome de Jesus. Não despreze ajuda, conselho ou experiências e oportunidades. O verso 17, haja com fé nas promessas de Deus. Vamos lá no verso 17. Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante toda a noite, todo o dia seguinte, até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto, presta atenção nisso, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Você prestou atenção? Quantos eram os homens que estavam com Davi? 400. Quantos escaparam fugindo? 400. Então era uma luta desigual. Você concorda comigo? Se eles lutaram, se eles massacraram, o texto diz que eles massacraram. Massacrar significa passou o rodo, destruiu, acabou com os inimigos. Acabou com tudo. Só sobraram 400. Mas é interessante isso. Porque 400 eram os que estavam com Davi. Então eram 401. Contra um exército amalequita. Por que eles venceram? Porque Deus estava com eles. Deus falou, vai, eu vou dar vitória a vocês. E o mesmo Deus que criou a família é aquele que vai dar vitória. Por quê? Porque o projeto é dele. O projeto da família não é meu, nem seu, nem dos nossos pais, avós, trisavós, tataravós. O projeto de família é de Deus. Então, ele garante
Quando nós assumimos a nossa responsabilidade e batalhamos a nossa batalha. Mesmo que seja uma batalha desigual. Porque Davi não confiou no número que eles eram e o exército amalequita era. Davi confiou nas promessas. Às vezes você olha e fala, não, mas a televisão, a mídia, o cinema, tudo, as escolas, as ideologias, já perdemos. Não perdeu nada. Não perdeu nada, porque quem garante o sucesso do projeto é quem inventou o projeto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tinha 400, eles podiam tentar lutar de igual para igual, mas eles já tinham visto, aqueles jovens que fugiram da batalha, eles viram que era uma batalha sobrenatural, que eles não poderiam vencer, porque Deus estava com Davi e seus valentes. Imagina quanto cada um deles teve que matar. Quantos inimigos cada um teve que enfrentar. Quantos deles cada um teve que destruir. Quantos deles cada um teve que vencer. Então não olha para os seus inimigos, não. Não olha pelo número deles, não olha para o poder deles. Olha para o poder naquele que construiu a família, naquele que respalda a família, naquele que abençoa a família. Porque família é projeto que nasceu no coração de Deus. Não se acovarde diante da batalha. Não se acovarde. Ai, mas são mais numerosos. Mais numerosos são os que estão conosco. As miríades de anjos do Senhor. O Espírito Santo de Deus. O mesmo que ressuscitou Jesus do túmulo. É o que habita em você. Se posicione, tome o seu lugar. Tome essa guerra. Siga as instruções do Senhor. Porque Ele vai te dar vitória. Haja com fé nas promessas de Deus, como Davi e seus valentes agiram com fé na promessa de Deus. E finalmente, tome de volta o que o inimigo roubou. Verso 18. O verso 18 diz aqui para a gente claramente e maravilhosamente. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado. E resgatou suas 2 esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande. Nem filho, nem filha. Nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. E é isso que Deus quer trabalhar no nosso coração. Não vai ser fácil. Não vai ser de um dia para o outro. Talvez não vai ser rápido. Mas você precisa se posicionar de acordo com as promessas de Deus. Você precisa se fortalecer nele como Davi se fortaleceu. Você precisa agir pela fé e não apenas por vistas, por aquilo que você está vendo, por aquilo que você está ouvindo. Porque o diabo é mentiroso. O próprio Davi estava diante de Golias, que parecia indestrutível para qualquer um do exército de Israel. Mas para Davi não era, porque Davi era especial? Não, porque Davi cria naquele que daria vitória a ele. Davi estava acostumado a vitórias que vinham para a mão dele, não pelo mérito dele, pelo poder dele, pela habilidade dele, mas porque o Senhor estava com ele. E eu quero te dizer, pai, mãe, educador, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco porque o projeto de família nasceu no coração dele. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que esse texto de 1 Samuel 30, eu te aconselho, leia, medite sobre ele. Se debruce sobre ele, porque eu tenho certeza que Deus vai falar mais coisas, vai apontar mais sequestradores, às vezes aí dentro da sua realidade, sutilmente se esgueirando dentro do seu lar. Que o Senhor faça você enxergar, meu irmão, minha irmã, os sequestradores que estão tentando saquear e queimar a sua casa. E que você os coloque para correr. Amém? Que você os expulse diante do seu novo posicionamento, de não ter medo do trabalho, do esforço. Às vezes nós somos tão dedicados e tão esforçados para o mercado de trabalho para o qual nós somos descartáveis. Daqui uns anos, eu serei descartada para a função que eu desempenho. Mas eu serei mãe até o meu último dia de vida. E mesmo depois da minha partida, eu continuarei sendo uma referência para os meus filhos. Seja positiva, seja negativa. Então eu estou construindo um legado. O que eu vou deixar para os meus filhos?
Pense sobre isso. E em nome de Jesus, dê ouvidos aos egípcios que Deus colocar no seu caminho. Homens e mulheres de Deus, que já viveram mais tempo que você. Dê ouvidos ao conselho, pondere sobre ele, compare o conselho com a bendita palavra de Deus. Se as coisas se encaixam, acate, obedeça, aceite, mude e mude a realidade da sua casa. E lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse tempo precioso que passamos aqui. Mesmo nesse modelo virtual, nós sabemos que o Senhor não se limita. O Senhor não se limita nem no tempo, nem no espaço. O Senhor é Deus. Por isso eu te peço, Deus, que essa palavra atinja os corações dos seus filhos e filhas reunidos neste lugar. Que eles sejam despertados, encorajados. Que eles recebam discernimento do alto para entenderem, compreenderem, discernirem e agirem de acordo com aquilo que se apresentar. Pai, joga luz onde há trevas. Traz uma nova visão para os seus filhos e filhas, para que eles entendam onde eles têm falhado. Não para que venha peso sobre eles, mas para que venha arrependimento e mudança. Não para que venha a acusação do inferno por aquilo que já foi negligenciado e já está gerando frutos, mas que traga, Senhor, vida para onde há morte. Em nome de Jesus, Senhor, que os seus filhos e filhas agora sejam empoderados pelo Teu Espírito Santo para discernir, perseguir, alcançar e destruir seus inimigos. Porque nós oramos crendo no Teu poder de transformar qualquer e toda situação. Nós cremos, Deus, nós cremos e nós cremos no Teu poder. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Que o Senhor abençoe você poderosamente. E que tudo que você tem recebido nessa conferência não sejam apenas palavras, mas sementes poderosas do Eterno. E que Ele mesmo faça florescer e frutificar e produzir frutos a 30, 60, 100 por um. Que o seu lar seja transformado pela sua fé em Deus, naquele que muda tudo. E no seu novo posicionamento diante das questões. Não retroceda, não desanime, não se acovarde, não se acomode. É tempo de nós orarmos pelos nossos filhos e por toda essa geração que tem sido ferozmente alvejada pelo inferno. Seja você defensor, defensora do seu lar, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.